Olá, povo do Patef, Maricá, que bom a gente poder estar juntos. Nesse dia a gente vai estar pensando um pouquinho sobre a matéria narcisismo. Meu nome é Jurandir, eu sou aquele que vai lecionar essa matéria nesse tempo com vocês. Espero que seja um tempo de crescimento, um tempo de discernimento e um tempo também que a gente possa aprender para edificar a vida de tantas outras pessoas que passarão pela nossa vida também. Depois vocês vão ter, no início ou no final da matéria ministrada, vocês vão ter também o meu e-mail e depois também o meu zap. Caso vocês precisem de alguma coisa, vocês podem fazer contato direto comigo, que a gente vai ter também um tempo bem significativo e bem edificante também, tá bom? Nessa matéria narcisismo, a gente vai ver o significado, a origem da palavra, e nós vamos ver como é que o narcisismo se desenvolve em muitas questões da nossa vida. E isso vai fazer com que a nossa mentalidade seja um pouco mais aberta para a psicanálise clínica, para que nós possamos também estar trabalhando isso dentro de nós e na vida de tantas outras pessoas que assim conseguirmos alcançar através dessa maravilhosa profissão que é a psicanálise clínica. O primeiro slide que a gente vai estar mostrando aí para vocês fala um pouquinho das origens da psicanálise e diz o seguinte: desde as suas origens, a psicanálise é acusada de psicopatologizar a existência humana. O que é isso? Psicopatologizar. Transformar alguma questão emocional, alguma questão na nossa mente, alguma questão que nós pensamos constantemente em enfermidade física, em patologia clínica. E a psicanálise sempre, desde a sua origem, ela sempre foi acusada de psicopatologizar, transformar a doença emocional em doença física dentro da existência humana. E a gente continua aí no slide que diz o seguinte: entre os múltiplos fenômenos que compõem essa existência, talvez nenhum outro tenha adquirido um caráter tão negativo, tão patológico e indesejável quanto o narcisismo. Ser narcisista significa estar no outro extremo do ideal cristão de amor ao próximo, do desprendimento e da humildade em favor do amor a si mesmo. Daí porque o narcisismo gera tanta repulsa. Na verdade, quando a gente vê essas frases falando que ele acaba ficando no extremo do ideal cristão do amor ao próximo, porque o narcisista, ele é desprendido de sentimento ao próximo, ele é muito preso ao sentimento pessoal, à vida dele, ele sempre olha muito para dentro dele, e isso acaba gerando muita repulsa. Ele acaba sendo uma pessoa indesejada e uma pessoa extremamente criticada. E ele acaba tendo o olhar que narcisistas são os outros e nunca ele. Então ele sempre vê o narcisismo quanto a algo que acontece na vida dos outros, acontece na vida de tantas outras pessoas, mas o próprio narcisista, ele nunca se vê nessa qualificação. Voltando para o slide diz o seguinte também: a sociedade é narcisista, perversa, mas afinal, se o narcisismo está em toda parte, qual a sua origem, o que isso significa? Deixa eu tecer um comentário sobre esse primeiro slide, principalmente quando fala sobre que o narcisista significa estar no outro extremo do ideal cristão do amor ao próximo. A maioria das pessoas, principalmente evangélicas, sempre são muito criticadas quando estudam psicanálise ou quando passa por atendimento psicanalítico, porque a psicanálise, ela não trata apenas da questão do consciente, ela vai muito além. A psicanálise, na verdade, ela trata o inconsciente. E o que isso significa? Nós entendemos que para matar uma árvore não adianta você cortar tronco, você precisa ir na raiz. E a psicanálise vai na raiz principalmente das questões humanas, dos problemas que nós carregamos, as questões emocionais. E isso faz com que a gente possa vasculhar de maneira extremamente profunda o que as pessoas sentem, pensam e vivem no seu dia a dia. E esse extremo do ideal cristão do amor ao próximo acaba sendo um conflito. Por quê? Porque quando a gente pensa em Bíblia, a Bíblia fala que nós devemos, todos os mandamentos resumem-se em dois: amar
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O narcisismo esquece muito dessa questão do amor ao próximo. Ele tem muito amor pessoal, ele olha muito para dentro dele, ele interage com ele mesmo sem perceber os acontecimentos externos, ou melhor, sem perceber as pessoas que ele precisa amar, e ele olha muito para as suas necessidades pessoais e acaba sendo um tanto quanto egoísta também. O próximo slide vai mostrar para você sobre a questão do emprego do termo narcisismo. Olha que interessante. O emprego do termo narcisismo vem da cultura grega e significa o amor do indivíduo por si mesmo. E esse termo, então, ele é grego, ele não é um termo, na verdade, nacionalizado ou nacional, ele é nacionalizado, na verdade, e ele significa o amor que o indivíduo tem por si mesmo, a autovalorização, ele olhar para dentro dele e entender que ele é mais importante do que todo mundo, é a supervalorização do eu, do ego, da própria pessoa. Continuando no slide, no final do século XIX, de acordo com Roudinesco e Plon, um livro de 1998, o seu uso foi incorporado ao discurso científico, mais precisamente à sexologia nascente, para designar uma perversão sexual caracterizada pelo amor do sujeito por si mesmo. Então, muitas pessoas, sempre quando fala sobre essa questão do narcisismo, o seu uso ele acabou sendo incorporado a discursos científicos, mas antes disso, pouco se falava sobre discurso científico dentro de narcisismo, mas sempre se falava a sexologia nascente, a sexologia que brota dentro do ser humano desde a tenra idade. E daí então, essa perversão sexual caracterizada pelo amor do sujeito a si mesmo, é como se ele olhasse sendo o suprassumo de tudo que acontece. Ele se vê como uma pessoa capaz de satisfazer todos os seus desejos, sejam os mais íntimos aos mais simples. Ele se vê como uma pessoa completa em si mesma. E olha só, continuando no slide, em 1914, o termo entra definitivamente para o discurso psicanalítico, quando Freud, 1914/1974, abre caminho para o entendimento do narcisismo como um elemento construtivo do amor próprio e da autoestima e, portanto, destinado à autopreservação do sujeito e à formação de laços sociais. A psicanálise, então, ela chega dando uma nova roupagem para o narcisismo, fazendo a leitura do narcisismo completamente diferente como se fazia antes. Então, o narcisismo ele começa a ser visto como um elemento constitutivo do amor próprio, que constitui o amor próprio. A pessoa narcisista dentro da psicanálise e dentro dessa visão psicanalítica é alguém que constitui o seu amor próprio e a sua autoestima. É uma pessoa que se edifica, é uma pessoa que aprende a se amar, mas uma pessoa também que melhora a sua estima dentro da sua caminhada. Então, ela sempre será destinada a essa autopreservação, a preservar a imagem, a preservar a vida, a preservar a saúde e, acima de tudo, também dentro de uma formação desses laços, dos laços sociais, não apenas dos laços familiares. Mas aqui você percebe que fala de âmbito um pouco maior, que são os laços sociais, quando você consegue interagir com a sociedade da melhor maneira possível. É como se o eu fosse melhor construído dentro das necessidades que vão aparecendo no dia a dia. É como se você conseguisse realmente se estruturar de uma maneira que você conseguisse interagir com os de fora de maneira equilibrada, de maneira melhor e de maneira cada dia mais edificante, não apenas para você, mas também para todos os outros. Então, sempre quando se fala em amor próprio, quando sempre se fala dentro dessa questão da autoestima, você percebe que mudou completamente a configuração do início. Porque a configuração do início mostrava que era algo psicopatologizado e agora deixou de ser assim e passou a ser a autopreservação do sujeito e a formação dos laços sociais, quando o termo é identificado ou definido dentro do discurso psicanalítico. Então, desde o início até o ponto
Freud faz uma leitura, é perceptível que houve muitas mudanças dentro desse discurso narcisista, porque a visão narcisista deixou de ser aquilo que se via lá atrás de maneira completamente deformada, e agora ela tem uma definição um pouco mais qualificada, melhorada e agora mais construtiva à pessoa que vive o narcisismo. Então fala da constituição do próprio e da autoestima, e também destinado à autopreservação do sujeito. É quando ele se preocupa em se preservar, mas também se preocupa em formar laços sociais e laços com as pessoas que o cercam. O próximo slide vai mostrar alguns aspectos que estão intrínsecos dentro da psicanálise. Olha que coisa interessante. Esse aspecto intrínseco, a personalidade e inclusive o seu caráter positivo, tem sido pouco explorado pela literatura especializada. Em consonância com uma tradição psicanalítica fiel ao estudo dos quadros psicopatológicos, narcisismo tornou-se bastante conhecido em seu caráter patológico a partir dos estudos das estruturas psicológicas, neurose, perversão e psicose. Então, quando começa a se estudar, quando começa a trabalhar um pouco mais essa questão, aí foram definir melhor a questão da psicopatologia, daquilo que realmente quando transforma a doença emocional em patologia clínica, em doença física. E daí então o narcisismo tornou-se bastante conhecido, principalmente pelo caráter patológico. Largaram a questão psicológica um pouco de lado, a questão da psique, e daí então investiram apenas dentro da questão patológica a partir dos estudos da estrutura psicológica. Foram trabalhar a estrutura psicológica e perceberam então que o narcisismo se enquadrava muito mais no caráter patológico do que no caráter psicológico, psicanalítico ou até de uma outra forma parecida com essa. Daí foram estudar as estruturas psicológicas para definir melhor a questão narcisista. Daí foram mexer na neurose, foram mexer na questão da perversão e foram mexer na questão da psicose para que a mente pudesse ser aberta, para que a mente abrisse e daí então a pessoa conseguisse fazer uma leitura melhor dela própria. Até mesmo, não apenas os estudiosos, mas aqueles que tratam de quadros e casos clínicos, eles, na maioria das vezes, eles se empenham a estudar sempre. Antes de estudar narcisismo, eles investem um pouco mais na questão da neurose, na questão da perversão e na questão da psicose, para saber fazer uma construção de leitura de quadro de maneira correta, para que isso realmente possa ajudar o sujeito a lidar com ele mesmo e também saber muito bem administrar as suas questões emocionais, mas acima de tudo, aquilo que vem mexendo com a parte patológica dele. Daí o que nós fizemos então? Nós fomos então buscar saber um pouco mais ou lembrar um pouco mais sobre neurose, sobre perversão e sobre psicose. Então daí a gente vai buscar então o desmembramento. Para que esse desmembramento? Para a gente entender melhor essa construção desse caráter patológico. Porque o narcisismo começou a ser visto como caráter patológico. Para que a gente entenda isso, a gente vai estudar então as estruturas psicológicas também, para a gente entender um pouco melhor o que é neurose, o que é perversão e o que é psicose, ok? Vamos lá. No primeiro ponto, nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da neurose. Como é que é o seu comportamento, como é que ela é estruturada, para a gente entender melhor a questão narcisista. Olha só, o que é neurose? É na neurose em que a maior parte da população se enquadra. Todos se enquadram principalmente dentro de neurose. Dessa forma, os neuróticos são aqueles sujeitos que apresentam algum grau de sofrimento ou adaptação, porém, conservam uma razoável integração do self, apresenta boa capacidade de juízo crítico e de adaptação à realidade. Não obstante que, em algum grau, sempre existe em todo neurótico uma parte psicótica da personalidade,
Quem falou isso foi Zimmermann em 2004 e Apud-Bion em 1987. Na verdade, Zimmermann, ele melhorou a leitura de Apud-Bion de 1957. Ele, em 2004, ele faz uma leitura melhorada. Então, olha só que interessante. O que nós vemos nessa primeira leitura sobre neurose, que a maior parte da população vem e se enquadra na neurose. Por quê? Os neuróticos são aqueles sujeitos que apresentam graus de sofrimento ou de adaptação. Por que é colocado grau de sofrimento e grau de adaptação? Porque todas as vezes que nós precisamos nos adaptar a algum ambiente, a alguma pessoa ou a alguma situação, nós sempre vamos passar por algum tipo de sofrimento, às vezes imperceptível, às vezes um pouco mais percebido. Por que eu falo isso para você? Porque quando a gente vai se adaptar a pessoas ou a coisas, se elas forem agradáveis, você vai acabar se adaptando melhor. Mas se você tentar se adaptar a pessoas de maneira mais difícil, pessoas difíceis ou situação de mudança que você não queria passar, ou até mesmo ter que se adaptar à perda de alguém, de um ente querido, isso vai ser um sofrimento um pouco maior. Mas nós sempre passamos por algum quadro de sofrimento dentro dos processos adaptativos da vida. E isso apresenta sempre, as neuroses são sujeitos que apresentam algum grau de sofrimento ou adaptação. Em qualquer momento da vida, ele sempre sofre nos momentos em que ele precisa se adaptar a alguma situação ou a algum processo. E olha só, obstante que em algum grau, como nós já lemos, sempre existe em todo neurótico uma parte psicótica da personalidade. A personalidade é a formação do sujeito. A personalidade é quando nós somos construídos. Eu costumo dizer que antigamente a formação da personalidade se dava até 6, 7, 8 anos de idade. Hoje, para mim, Jurandir, isso mudou um pouco. Como é que a personalidade é formada? Para mim, desde o ventre materno até 10, 11 anos de idade. De que maneira? A formação da personalidade é dada quando se passa regras para a vida da criança. É a formação da personalidade daquela criança quando é passado regras. De que maneira? Quando os pais ensinam, quando os pais passam legado. Vou dar alguns exemplos para você. A criança vai colocar o dedinho na tomada, o pai ou a mãe fala: criança, não faz isso, você vai levar choque. Quando ela não senta direito na cadeira, os pais corrigem: olha só, senta direito, você está sentando de maneira errada. Ou até mesmo quando uma criança sobe numa mesa, os pais corrigem: mesa não é lugar de subir, mesa é lugar de apoiar as coisas. Então, na verdade, na formação da personalidade, são passadas regrinhas básicas da vida. Sim, não, pode, não pode, na formação da personalidade. A partir dos 10, 11 anos de idade é que é feita a construção do caráter da pessoa. O caráter já vai estar forjado? Claro que não. Nós construímos o caráter até a sepultura. A partir do momento que encerra o processo da personalidade, é a construção do caráter. O que é a construção do caráter? Deixou de ser regras e passou a ser aquilo que nós entendemos como o que edifica e o que atrapalha, o que me faz crescer e o que não me ajuda a crescer. Exemplos que eu vou te dar são os mesmos do início, mas só que de maneira diferente. Lembra que eu falei para você na formação da personalidade? Os pais falam para a criança: você não pode colocar o dedinho na tomada, senão você vai levar choque. Então agora é diferente. Quando ele pensar em colocar o dedo na tomada, ele vai lembrar assim: minha mãe e meu pai disseram que se eu colocar o dedo na tomada eu vou levar choque. Eu não vou fazer isso. Meu pai e minha mãe mandou com que eu sentasse com modos. Meus pais disseram que subir na mesa é errado, mesa é lugar de apoiar as coisas. Então ele deixou de viver regras do sim e não, do pode e não pode, para viver aquilo que edifica e o que atrapalha, o que me faz crescer e o que não me ajuda a crescer. Então todos nós vivemos essa questão da formação da personalidade e do desenvolvimento do caráter. E o caráter é forjado quando você sai da personalidade até a sepultura. Então lembre-se de uma coisa: todo caráter ele precisa ser forjado da melhor maneira possível. E em algum grau, dentro de neurose, sempre existe em neurótico uma parte psicótica da personalidade. É quando ele não sabe lidar com a formação da personalidade que foi oferecido para ele. É quando ele não sabe administrar aquilo dentro dele da melhor maneira possível, da maneira como possa edificá-lo.
Então, quando ele migra para o caráter, para o desenvolvimento do caráter, ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai saber o que edifica, o que atrapalha, o que pode fazer com que ele cresça e o que faz com que ele venha denegrir a sua imagem. Porque a personalidade dele está confusa, ele não sabe que se pode fazer aquilo ou se não pode, se deve ou se não deve. Então ele acaba tendo o seu caráter acaba sendo confuso, porque a psicopatia da personalidade atrapalha a construção de uma vida inteira. Então guarda isso. Dentro de neurose, se você não tomar cuidado, a gente acaba sofrendo a psicótica da personalidade, a parte psicótica da personalidade. Por quê? Porque daí então, se você viver a parte psicótica da personalidade, significa que a sua construção não foi legal, não foi boa, isso vai comprometer o seu caráter todo, o desenvolvimento do seu caráter. Voltando para o slide, falando sobre neurose, no segundo parágrafo, quando nós lemos, ele diz o seguinte sobre neurose. A neurose é algo muito interessante, olha só, para fechar a questão da neurose. A neurose apresenta várias classificações, como por exemplo, a neurose da angústia, a neurose atual, fobia, obsessivo-compulsiva, histerias e depressivas. De acordo com Zimmermann, em 2004, é difícil encontrar um neurótico puro, ou seja, alguém que os sintomas sejam apenas de uma neurose, já que é comum a predominância de neuroses mistas. Então, a pessoa que sofre de neurose, dificilmente você vai encontrar ela vivendo apenas um momento de angústia, ou uma neurose atual, ou uma fobia obsessivo-compulsiva, ou alguma histeria, ou algo depressivo. Na verdade, ela vive um conjunto, um misto de situações que acaba atrapalhando ela na construção da vida dela por completo, até ela chegar à melhor idade. Então, dentro de neurose, é assim que são os comportamentos. A outra parte que nós vamos ver lá no próximo slide é sobre perversão. Olha que coisa interessante, acompanha aí. A perversão, ela pode ser classificada como social ou sexual. Na social se enquadra a psicopatia, toxicomania e o alcoolismo. Na sexual se enquadra o exibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, feticismo e pedofilia. Vamos trabalhar um pouquinho isso daí? Vamos trabalhar um pouquinho esse parágrafo para a gente entender um pouco. Então, a perversão ela pode ser classificada como social ou sexual. Na social, se enquadra a questão da psicopatia, da toxicomania e o alcoolismo. Os dependentes químicos acabam sofrendo muito nessa direção da perversão. O que é perversão? É perverter, é inverter, é não saber lidar com a situação atual e daí então quer se criar um mundo pessoal deles, entendendo que aquilo ali é o melhor que existe. E o que é que acontece dentro de tudo isso? Dentro de psicopatia, toxicomania e o alcoolismo. A psicopatia, o psicopata ele entende que ele está fazendo um bem quando na verdade ele está fazendo um mal. Qual é o comportamento do psicopata? Exemplo, se ele pega alguém e ele mata alguém, automaticamente, se ele for preso e condenado, perante o juiz ele vai falar o seguinte: não, eu matei aquela pessoa porque ela vinha sofrendo muito, de um mal muito grande, então na verdade eu não matei como mal, eu matei como libertá-la para viver algo melhor, porque ela estava sofrendo muito em vida. Então eu acabei transformando o sofrimento dela num oásis. Eu ajudei ela a extrair aquele sentimento ruim, aquele momento ruim que a pessoa estava vivendo. Então o psicopata, ele nunca tem a visão do mal que ele faz, mas ele sempre tem a visão de que aquele mal na verdade não é mal, é um bem que ele faz a alguém, libertando alguém do seu casulo miserável que está vivendo ou da tristeza que carrega na própria alma. Então a psicopatia é assim também. O toxicomaníaco, ou a toxicomania, o que significa isso? É aquele que vive à base dos tóxicos, daquilo que é tóxico para ele, a dependência química, e também acaba enquadrando o próprio alcoolismo. Há pouco tempo, ou há um tempo atrás, eu fiz um curso como uma pós-graduação
pela Universidade Federal de Santa Catarina, que fala prevenção ao uso de entorpecentes, ou prevenção à dependência química. E é algo interessante, que dentro do estudo de todas as drogas que são utilizadas, ainda uma das piores, ou a pior ainda, que continua fazendo ou trazendo maiores malefícios para a sociedade, é o álcool, superando até muitas vezes o crack, a cocaína, a maconha ou tantas outras drogas. Por que o álcool? Porque o álcool, ele vai denegrindo a pessoa de maneira silenciosa, porém maléfica, porém destruindo todo o organismo da pessoa, trazendo sargomas de carbono, aquelas marcas escuras na perna, trazendo concentração maior de líquido por todo o corpo, e daí então isso vai corroendo também, destruindo neurônios e criando vários e vários outros males na saúde da pessoa e na vida da pessoa. Isso acaba gerando nela um mal miserável que ela pode viver e que pode literalmente destruí-la por completo, fazendo com que ela viva de maneira muito ruim, de maneira que não tenha qualidade na vida e que não experimente algo de melhor que a vida possa oferecer. Então a perversão social, ela se enquadra nesses 3 pontos principalmente: psicopatia, toxicomania e o alcoolismo. Na sexual se enquadram, como nós lemos, o exibicionismo, voyeurismo, sadismo, masoquismo, sadomasoquismo, feticismo e pedofilia. Tudo ligado à sexualidade, literalmente. Hoje, de forma sorrateira e imperceptível, o que acontece muito e por demais, que desencadeia todos os outros que foram lidos, é o que vem como carro-chefe, o exibicionismo. É quando nós exibimos os nossos corpos de maneira a atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas nos vejam como um objeto de desejo, o que gera literalmente a perversão de quem atrai, não apenas de quem é atraído. Porque às vezes a gente vê apenas perversão em quem é atraído e a gente não vê perversão em quem atrai. É quando se usa uma roupa indecente, é quando você se exibe com uma roupa extremamente chamativa, e daí então essa questão do exibicionismo não está acontecendo em quem é atraído, na verdade. A perversão, não acontece em quem está sendo atraído. A perversão, na verdade, ela nasce de quem atrai. Interessante que o princípio da perversão é esse. A questão do exibicionismo não é o problema de quem é atraído. Na maioria das vezes é o problema de quem atrai. Como eu falei para você, muito mais do que uma roupa indecente, ou isso ou aquilo, é quando você exibe o seu corpo, exibe você mesmo. É como se você se colocasse numa vitrine para chamar a atenção das pessoas, para que todos olhassem para você em forma de desejo, em forma de ter você como posse. E isso acaba configurando o exibicionismo. Aí vem desencadeando tantas outras coisas dentro da área sexual: o voyeurismo, também o sadismo, o masoquismo, o sadomasoquismo, o feticismo e também a pedofilia. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, que principalmente dentro desse último ponto, pedofilia, é como literalmente também os pais vestem os filhos, porque hoje prega-se muito a questão do exibicionismo e a gente precisa ficar atento quanto a isso. A gente que trata de pessoas, principalmente pessoas que têm problema com pedofilia, é algo terrível, porque eles procuram, eles caçam na internet, no Facebook, em páginas de redes sociais ou algo parecido, figuras de crianças, onde os pais usam roupas curtas nas crianças, fotos de biquíni ou tantas outras coisas mais. E o pedófilo, ele é tão sagaz, ele é tão terrível, que ele entende que o que ele está fazendo também não é um mal. Olha aí a questão que a gente vê sobre essa questão da psicopatia. Ele entende que aquilo que ele está fazendo não é errado. É como se um adulto desejasse um adulto, ele deseja criança. Então na cabeça dele não há nada de errado, quando na verdade foi nessa construção toda de vida que houve uma perversão, principalmente na formação da persona, da personalidade, na tenra idade. Caminhando um pouco mais, em relação às características, você pode acompanhar no slide, em relação
As características é comum se apresentarem como o melhor em tudo que fizer, assim como práticas de manipulação, sedução, mentira, chantagem, transgressão de normas e regras. Além de não apresentarem sentimento de culpa e não autoagredirem e se autoagredirem, através do uso e abuso de substâncias. Olha só, vamos pensar um pouquinho nisso aí também, quanto à questão da perversão, da construção dessa aula sobre narcisismo. Olha só, as características do perverso ou do pervertido é comum e se apresentam como os melhores em tudo que faz. O narcisismo é algo tão interessante que a pessoa que vive perversão, ela se acha melhor em tudo que faz. O suprassumo da história. É como se ela se sentisse como a última Coca-Cola do deserto. É como se ela olhasse para ela com uma visão de autovalorização extremamente excessiva. Nós precisamos nos valorizar, nós precisamos olhar para nós de maneira carinhosa, sim. Mas todo extremo ele não ajuda em nada. Todos os extremos eles são burros. Para tu ter uma ideia, eu gosto muito de Salomão, quando ele fala algo extremamente interessante. Quando ele fala que não podemos ser devidamente sábios, nem extremamente tolos, senão automaticamente nos autodestruímos. Então, todos os extremos eles são burros. Se você quer ser extremamente sábio ou busca ter uma vida extremamente mergulhada na tolice, você acaba se autodestruindo. Então, uma pessoa que se vê melhor no que faz em tudo ou em qualquer circunstância, automaticamente ela já está pervertendo a imagem dela própria perante ela e perante os outros também. E assim como práticas, a pessoa pervertida, que está dentro do narcisismo, ela acaba tendo práticas de manipulação, ela tem práticas de sedução, ela vive dentro de mentiras, ela chantageia, ela transgride normas e regras, entendendo que regras e normas é para serem quebradas. Lembra que eu te falei na formação da personalidade, em que é passado regras e normas? Aí então nós vemos que dentro de narcisismo pervertido, automaticamente a pessoa que vive essa questão da perversão, ela quer sempre quebrar regras e normas para que isso não exista na vida dela, mas que exista para as outras pessoas também. Os fariseus faziam muito isso também, então nós temos que tomar um cuidado grande quanto a essas questões. Além de não apresentarem sentimento de culpa e se autoagredirem através de uso e abuso de substâncias. Olha só, não apresentam nenhum sentimento de culpa. Então presta bem atenção, o perverso, ele não se vê culpado em nada do que ele faz. Pelo contrário, ele se vê correto em tudo que ele faz. Por que isso? Porque ele tem uma visão de ser melhor em tudo. E sendo melhor, ele nunca vai se ver como culpado literalmente em nada do que faz. Então o pervertido tem essa visão também. Então olha só, depois então, da gente ver essa questão da neurose, em primeiro lugar, e agora a gente está vendo a questão da perversão, nós vamos ver o outro ponto, que é o termo psicose. Olha só, acompanhe aí o termo psicose para você ter uma noção agora do que é psicose. Nós vimos então neurose, nós vimos então perversão e agora a gente vai estar vendo sobre psicose. O termo psicose não tem uma definição clara, portanto, com base clínica, se divide em 3 categorias. As psicoses propriamente ditas, estados psicóticos e condições psicóticas. A psicose é um processo de degradação do ego, causando sérios prejuízos de contato com a realidade. Um exemplo disso são as esquizofrenias. O que são os quadros de esquizofrenia? São pessoas que vulto, ouvem vozes, são pessoas que se acham melhor em tudo, são pessoas que estão patologicamente doentes. O esquizofrênico ele precisa ser
tratado de maneira medicamentosa. Então, deixa eu colocar ou trazer uma deixa aqui para vocês, que são alunos de psicanálise, que futuramente serão profissionais na área de psicanálise, estarão tratando pessoas em todos os âmbitos dentro de quadros psicóticos e de quadros também neuróticos ou até pacientes narcisistas, porque a gente encontra de tudo um pouco atendendo nas clínicas, atendendo pacientes em muitos lugares. Você vai encontrar muitas pessoas com todos esses tipos de patologia. Mas lembre-se, você precisa, como psicanalista, trabalhar a interdependência. Psicanalista não é médico, então você precisa entender. Fugiu da tua alçada, automaticamente você precisa entender que antes de chegar até você, ele precisa passar por um médico. Você precisa saber qual é o quadro clínico do paciente que você irá atender. Você não pode atender para indicar, você precisa entender que ele precisa passar por um médico antes. Então, se alguém chegar até você, ainda que você entenda perfeitamente do quadro, do que a pessoa está vivendo, a primeira coisa que precisa acontecer, o seu paciente, ele precisa estar passando por um tratamento médico, ele precisa procurar um médico. Se o médico falar, não, você não tem problema patológico, a sua questão é apenas emocional, procure um profissional, um psicanalista, um psicólogo, daí você sim pode tratar daquela pessoa. Nunca trate de alguém sem antes você saber o que foi diagnosticado nela dentro da medicina para que você faça a leitura correta até da saúde emocional dessa pessoa. Isso é interdependência. Isso é responsabilidade dentro de psicanálise. Isso é você ser coerente dentro daquilo que você está estudando e daquilo que você precisa ver dentro da psicanálise clínica. Então, muito cuidado para você não tomar atitudes errôneas, atitudes erradas, fazendo aquilo que foge da tua alçada. Então, a pessoa precisa passar por um médico, porque a maioria dos pacientes hoje que vivem neuroses, psicoses, ou seja lá o que for, elas precisam passar por parte medicamentosa, elas precisam dos farmacóticos, principalmente pessoas que sofrem de esquizofrenia, psicopatas e tantas outras pessoas. Isso não é conhecido apenas na psicanálise. A pessoa precisa ser medicada da melhor maneira possível. Então, a psicose é um processo de degradação do ego. A psicose, ela acaba destruindo o ego. E quando eu falo de ego, eu não quero falar de ego dentro do seu próprio eu quero falar de ego dentro de id, ego e superego. O id diz que você pode tudo, o superego reprime tudo e o ego é o equilibrador entre os dois. Então, quando a gente fala que a psicose é um processo de degradação do ego, a psicose é o processo de degradação do equilíbrio da tua vida, do equilíbrio que traz para você o seu dia a dia. Uma pessoa psicótica é uma pessoa que nunca está equilibrada, ela sempre está nos extremos da vida, causando sérios prejuízos de contato com a realidade. Ela não consegue lidar bem com a realidade. E um exemplo disso são as pessoas que acabam vivendo os processos de esquizofrenia. O próximo slide continua falando sobre psicose e faz a definição final de psicose. No entanto, chamar a atenção para o narcisismo como um fenômeno comum e dispensável a todos os sujeitos é algo que deve ser buscado, na medida em que as adaptações e realizações humanas, só por meio dele, podem ser alcançadas. Então, quando a gente chama atenção para o narcisismo como um fenômeno comum e também indispensável a todos os sujeitos, é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser estudado, é algo que deve ser trabalhado, na medida em que as adaptações e realizações humanas acontecem só por meio dele, podem ser alcançadas. Então, automaticamente, na medida em que essas adaptações e realizações humanas acontecem, a gente vai percebendo que todo ser humano acaba vivendo narcisismo em alguma fase da vida, até se chegar ao equilíbrio, até se chegar àquele consenso de vida que você pode viver algo melhor. Então, a gente conseguiu aí, dentro de estruturas psicológicas, para entender melhor narcisismo, a gente precisou aí falar um pouquinho sobre neurose, sobre perversão e sobre
e psicose também, o que nos ajuda bastante a entender tudo isso. Agora vamos nos aprofundar dentro de narcisismo, para você entender. E a gente vai ver o conceito de narcisismo dentro da psicanálise. Agora nós vamos ver narcisismo na roupagem total e completa da psicanálise, para você entender perfeitamente o que isso significa. Vamos lá? Acompanhe aí, conceito de narcisismo em psicanálise. Em psicanálise, narcisismo representa um modo particular de relação com a sexualidade. Luciano Elia, 1995, define o narcisismo como o processo pelo qual o sujeito assume a imagem do seu corpo próprio como sua e se identifica como ela. Eu sou essa imagem. Então, dentro de psicanálise, olha que coisa interessante essa leitura que é feita. Preste atenção no que nós lemos. Então, eu vou explicar isso um pouco para que você possa discernir melhor. Narcisismo representa um modo particular de relação com a sexualidade. Não está falando do ser sexual, o que ele carrega, o que ele tem, o que ele vive, mas dentro de sua sexualidade, quem ele é, a construção dele. Então Luciano Elia define narcisismo como o processo pelo qual o sujeito assume essa imagem. Ele se vê, não, eu fui criado assim, sou assim, e eu vejo o meu corpo como o meu. Eu fui criado dessa maneira, é assim que eu fui construído e é assim que eu preciso ser. Então ele caminha. Alguns entram em colisão com aquilo que foram construído, a construção da sexualidade. E daí então alguns entram em conflito, porque acabam não vendo aquela imagem como sua. Mas dentro de narcisismo, dentro da psicanálise, é o processo pelo qual o sujeito assume a imagem do seu próprio corpo como sua e se identifica com ela. Eu sou essa pessoa, eu sou o que eu estou vendo. Eu fui criado homem, eu sou homem. Eu fui criado mulher, eu sou mulher. Então ela se identifica, ela se vê dentro daquela imagem. Continuando aí no slide, você pode acompanhar o segundo parágrafo. O narcisismo não leva apenas à patologia. Ele também é um protetor positivo do psiquismo ou da psique. O narcisismo é o narcisismo que promove a construção de uma imagem de si unificada, perfeita, cumprida e inteira. Hauser, 2006, página 33, que fala sobre isso. É um livro extremamente interessante. E olha só, o que diz a última frase aí que está sublinhada. Ultrapassa o autoerotismo para fornecer a integração de uma figura positiva e diferenciada do outro. Vamos pensar um pouquinho aí nesse último parágrafo. O narcisismo, ele pode levar sim muito mais do que a uma patologia, a um problema de quadro clínico, a um problema de quadro que precisa ser tratado de maneira medicamentosa. Ele também, o narcisismo, ele é um protetor positivo da psique humana. Por que um protetor positivo? Porque é um narcisismo que promove a constituição de uma imagem de si unificada. A pessoa passa a se ver como sendo uma única pessoa dentro de tantas outras construções, de perfeição, de cumprida, de inteira, do eu dela. A pessoa se olha e fala assim, não, eu fui construída dentro de uma composição única. Eu sou formado por várias coisas que compõem o eu, o meu sujeito, quem eu sou. Então, na verdade, eu sou uma pessoa constituída de muitos pequenos detalhes, mas que todos os detalhes são extremamente significativos. E vai muito além, ultrapassa o autoerotismo, se vê como uma pessoa sexual. Não, eu me vejo como uma pessoa sexualizada. Eu fui criado dessa maneira, de maneira muito importante, porque eu entendo a minha construção ela foi perfeita, ela foi totalitária. Então ultrapassa o autoerotismo para fornecer a integração de uma figura positiva e diferenciada do outro. Então isso significa que o narcisista, ele não se vê igual a ninguém. O narcisista, ele se vê diferente da construção de todas as outras pessoas. E interessante que é assim mesmo que acontece com a gente. Você não é igual a ninguém. Você é uma pessoa que foi construída de uma maneira completamente diferente de todas as outras pessoas.
O narcisismo te ajuda em muitos momentos da vida a se ver como uma pessoa única, construída a partir de uma formação especial e não copiada através de uma outra pessoa. O seu caráter, a sua personalidade, a sua construção de sexualidade, você é diferente de toda e qualquer outra pessoa, tá ok? E isso é bacana. Então, nós vamos ver o último slide dessa fase e eu queria que você acompanhasse de maneira especial o que é transtorno de personalidade narcisista. Olha que interessante. O transtorno da personalidade narcisista é caracterizado por um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia, que começa na idade adulta e está presente em uma variedade de contextos. Dá uma parada aí, vamos perceber e vamos caminhar entendendo um pouco mais o contexto do que essa frase nos diz. O que é transtorno de personalidade narcisista? O que é uma personalidade que sofre transtorno dentro de narcisismo? O transtorno da personalidade narcisista é caracterizado por padrão invasivo. Não é invasivo na vida dos outros, mas invasivo dentro do próprio eu. É quando você é invadido por um pensamento de grandiosidade, você é invadido por um pensamento de necessidade de admiração, você se vê uma pessoa com necessidade de ser admirada, falta de empatia, falta de conseguir ser empático, ter ligação com outras pessoas, e isso tudo acaba começando na idade adulta e está sempre presente numa variedade de muitos contextos. Olha só, pensa só comigo. Se isso começa na idade adulta, possivelmente isso foi construído não na idade adulta, mas foi construído na idade da formação da personalidade e acabou sendo usufruído na idade adulta. Espero que você me entenda. Então algo foi construído na persona, na personalidade, e quando a gente está no desenvolvimento do caráter, essas coisas começam a ser jogadas literalmente para fora, e está numa variedade de contextos. E daí então vem essa invasão de você ter e se ver uma pessoa com necessidade de ser uma pessoa grandiosa, de uma pessoa com necessidade de admiração, e uma pessoa que não tem muita empatia. Mas tudo isso começa a ser desenvolvido onde? Na idade adulta. É construído na tenra idade e é desenvolvido na idade adulta. Você está vendo como é que a construção do narcisismo não é apenas algo que acontece na idade adulta, ela é desenvolvida na idade adulta, mas ela é construída na fase da formação da personalidade. E daí então, a gente vai um pouco aí no último parágrafo desse tópico aí que diz o seguinte: indivíduos narcisistas são caracterizados por fantasias irreais de sucesso e de senso de serem únicos, hipersensibilidade à avaliação dos outros e sentimento de autoridade e esperam um tratamento especial. Olha só, presta atenção. Sobre a personalidade narcisista, eu quero que você faça uma leitura nesse momento. Então, presta atenção no que eu vou te falar a partir desse momento, dentro dessa construção. Indivíduos narcisistas são caracterizados por muitas fantasias. Que fantasias são essas? A fantasia de você pensar que você é melhor do que todo mundo. E não são fantasias reais. São fantasias irreais. Fantasias reais são aquelas que podem acontecer em algum momento da sua vida. Fantasias reais. O que são fantasias irreais? É algo que você pensa, mas que jamais acontecerá na sua vida. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. Por mais que você queira construir uma fantasia irreal, ela é muito improvável, quase chegando a nível de 100%, dela acontecer na sua vida. Não vai acontecer nunca. Fantasia real é quando você cria uma fantasia tendo uma possibilidade daquela situação vir a acontecer na sua vida. Então, o indivíduo que sofre de transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado por construções de fantasias irreais, coisa que nunca vai acontecer. Que fantasias são essas? De sucesso. Então quer dizer que o sucesso nunca vai acontecer na minha vida? Não do jeito que você pensa.
Porque às vezes a gente pensa em sucesso como construção de uma bela casa, um bom salário. A gente pensa em sucesso para que o nosso eu seja impulsionado muito melhor e maior do que todos os outros que te cercam. Então, sucesso não é a construção de você estar num patamar mais alto do que todo mundo que te cerca. Isso é uma construção de sucesso errado. Por isso que é chamado de fantasia irreal. Outra coisa também, dentro dessa situação de fantasia irreal, além de sucesso, senso de você ser único na face da terra. Você não é a única pessoa que existe. Então, às vezes, nós queremos que o mundo olhe para nós, ou olhe para nós como se fôssemos o centro da atenção. Aí nós somos também hipersensíveis à avaliação dos outros. O que é hipersensibilidade quanto à questão da avaliação dos outros? O que os outros pensam de você é muito maior do que tudo que possa acontecer na sua vida. Sabe onde isso acontece muito? Nas redes sociais. Às vezes você posta alguma coisa na rede social, Facebook ou WhatsApp, principalmente Facebook, você fica esperando quantas curtidas vai ter. Se teve poucas curtidas, você entende que você não foi bem avaliado. Se você tem muitas curtidas, você entende que você foi muito bem avaliado, porque você quer entender qual é a avaliação dos outros quanto você. Se você se vê assim, você também pode ter um pouquinho de transtorno de personalidade narcisista. Olha que interessante. Sentimentos de autoridade e espera um tratamento especial. Você quer se ver como uma autoridade. Você quer se ver como alguém superior aos outros. E se vendo superior aos outros, você quer um tratamento melhorado de todo mundo. Errado. Você não pode caminhar assim. Caminhando assim, você automaticamente se destrói. Cuidado, que transtorno de personalidade narcisista pode ser um veneno para a vida de todos aqueles que vivem. Tá ok? Muito bom estar com você até agora. Espero que esse primeiro momento que tivemos aqui foi extremamente edificante para a tua vida, porque eu tenho certeza que isso tudo vai servir muito para você em muitos momentos da sua história. Obrigado pela sua atenção e um beijo no seu coração. Grande abraço.